Salve, salve, manos e minas. Esse é o Best com Vida de hoje, que vai entrar, como vocês já viram, vou bater um papo com a psicóloga Val Silva sobre ansiedade, depressão, autoestima. Vamos estar lá batendo um papo com ela, eu vou chamar ela aqui se ela não entrou já, entendeu? Pronto, o convite está feito, ela entrou, mandou até o convite aqui, só que, bom, que eu já tinha tentado, beleza. 3, 2, satisfação. É, primeiramente, eu gostaria de estar te agradecendo de coração por ter aceitado o convite, beleza? Beleza. Já estou ao vivo? Já estamos ao vivo? Sim, sim, estamos. Olha, pessoal, essa aí é a Val Silva, ela é psicóloga. Agora, hoje, o assunto que nós vamos falar é um assunto meio tabu, mesmo sendo algo tão comum que acontece hoje em dia, é um assunto tabu falar sobre autoestima, depressão e ansiedade. Ela pode estar falando melhor, só que eu vou falar que essa live, vocês mandam que ela vai ficar salva aqui no Instagram e vai ser e ela vai para o YouTube mais tarde. E quem quiser fazer alguma pergunta para ela, manda aqui que eu faço. Eu gostaria de começar para você. A primeira pergunta, claro que a gente tem que saber, quando que você decidiu ser psicóloga? Já é um sonho antigo? Como é que é? Então, eu sou psicóloga Valenice Silva, né? Conforme a gente já me apresentou aí. Sou psicóloga há mais de 25 anos. Então, na verdade, eu me formei lá quando eu tinha meus 23 anos de idade. Eu já estava formada e atendendo pessoas. Era um sonho, sim, que a gente possa melhor. A gente vem com esses sonhos e a gente, mesmo que a gente consiga alcançar o mínimo, para nós já é algo muito importante. Tá? Então, hoje eu estou... o ano passado eu fiz 25 anos de psicologia, atendendo pessoas com o meu nível de trabalhar com pessoas baixa autoestima. Trabalho muito com mulheres, mas também muitos rapazes me procuram, até por indicação mesmo, né? A maioria dos meus clientes, inclusive, são por indicação, devido ao meu trabalho já há algum tempo. Alguma Sim, pergunta na sequência? como, sim, é todo um trabalho. São várias perguntas. Aí eu vou tentar fazer agora a primeira. Você ainda acha que tem todo um preconceito, mesmo de quem sofre, falar sobre esse assunto? Como que Tem, você vê? tá. Como eu já tratei várias mulheres, né, ajudei várias mulheres a saírem da depressão, tive essa oportunidade e essa bênção, porque, em primeiro lugar, eu penso que vem tudo, não só pela minha formação, mas, em primeiro lugar, Deus capacitando a gente para poder ajudar pessoas, né? E, infelizmente, muitos preconceitos vêm de famílias mesmo. Então, quando a gente ouve uma frase que é comum no meio das pessoas, por exemplo, que têm depressão, é mimimi, é preguiça, é falta de Deus, é frescura, e isso deixa as pessoas cada vez mais em um processo de um sofrimento muito maior por conta da ignorância das famílias. Então, tem pessoas que apoiam? Tem, muitas mães, muitas pessoas apoiam, mas tem outras que têm preconceito dentro da própria residência, da própria moradia. E, muitas vezes, algumas pessoas que passam por essa dor, porque o sofrimento da depressão é uma dor da alma. A gente costuma falar que é uma dor da alma, não é algo que é tangível, que você engole um comprimido e passa na hora. Tanto que as pessoas que têm realmente depressão profunda, elas precisam estar medicadas para evitar que aconteça outras coisas muito piores, muito terríveis, né? A pessoa que tem depressão, ela tem muitas vezes o sentimento de morte,
que é uma coisa muito triste da gente relatar, mas é uma realidade, tem que ser tratado, tem que ser levado muito a sério, muito a sério. Então, para as famílias hoje, dos jovens, hoje os jovens estão sendo muito. Antigamente a gente pensava numa questão de depressão ou de transtorno emocional muito para adultos, para as pessoas acima de 20, 30 anos de idade. Hoje, os nossos jovens estão na idade da adolescência, desenvolvendo já essas questões emocionais, né? Então, se hoje nós estamos já com uma estatística de, pelo menos de jovens, de quase 40%, é um índice muito alto. Sabemos estatisticamente também que a maioria são acometidas por mulheres, mas eu tenho relatos e clientes homens que passam pela mesma dor, não menos do que as mulheres, tá? Mas a estatística é de 70 para 30. 70, a cada 70 mulheres que têm depressão, é homens. Um índice bem alto. Opa, sim. É, é até bom você apresentar dados que quem está vendo depois pode pesquisar. Como diz, essa live foi um jeito da gente ajudar e te mandei o convite, você aceitou, eu agradeço de coração. Hein? É uma curiosidade minha, crianças pequenas mesmo podem quando eles desenvolver a depressão, como é que é? Dependendo de como as crianças são tratadas, desde até mesmo dentro da barriga da mãe, né? Ali, da gestação da mãe, dependendo, por exemplo, sua mãe é uma gravidez indesejada, ela já está passando sentimentos para aquela criança, né? E hoje existem, não é a minha especialidade, mas já existem, para você ter uma noção, psicólogas para bebês a partir de 1 ano até 4 anos de idade, já se especializando nessa área, porque vem acontecendo meninas que engravidam de forma indesejada e ficam de forma, como se fosse forçada a manter aquela gravidez. Então, todo tempo para a criança, acaba afetando dentro da criança. Bem, é, hum, na verdade, a depressão, a gente até falou das crianças, depois a gente vai aumentando a faixa etária, mas aí tem uma coisa que eu não posso te deixar de te perguntar. A depressão é algo que, claro, a gente tem, exemplo, for alguém da família, a gente tem que ajudar. Mas no caso, quando tiver alguém em depressão, a gente tem que abraçar e levar um psicólogo, psiquiatra. Como é que é? Porque eu vejo a gente muito despreparado, a gente mesmo, para ajudar a pessoa que está na situação. Como é que é? Tá. Então, a depressão, primeiro, como que nós vamos identificar a depressão em alguém? A depressão traz para o ser humano, para as pessoas, primeiro, a tristeza profunda. Ela não tem mais vontade de sair de casa, muitas vezes. Ela quer dormir muito tempo durante o dia ou durante a noite. Ela não leva mais uma vida social normal que ela vivia, que ela levava antes. Então, às vezes, até mesmo uma pessoa que ela lida balada, isso, aquilo, de repente começa a desenvolver o transtorno, a depressão, né? E acaba se afastando de amigos, da família. Porque no começo, quando começa a vir essa tristeza profunda, a pessoa não identifica que é algo que está cometendo ela, que é uma doença, porque a depressão, ela é uma doença. Ela é uma doença que precisa ser tratada, precisa ser controlada. Eu tenho clientes que se livrou totalmente, mas que elas têm que estar ali se policiando o tempo todo, porque ela é uma doença, precisa ser levada a sério, como eu já falei, né? Então, a primeira coisa, a depressão traz os sinais de tristeza profunda, traz os sinais de pessoas que não querem mais se alimentar, ou o outro lado da depressão são pessoas que comem compulsivamente para poder tentar cobrir um buraco que ela não está sabendo o que é. É algo que não é tangível, né, para a pessoa.
chora muito, dependendo das pessoas, da pessoa, dependendo do nível, inclusive, da depressão, ela chora bastante, se afasta da família, não vai mais em festas, não tem aquela vida social que ela tinha antes. Então, isso tem que ser, são sinais. A pessoa começa a falar de morte, ela vai subir nos graus. Então, ela pode começar a falar de morte, porque esse mundo já não vale mais a pena para nada. Nossa, se eu pudesse, eu não vivia. E vai tendo sinais assim que a família precisa estar atento, ou os amigos, amigos e parentes e família tem que estar atento. Então, quando vê que existe esse tipo de situação, que percebe-se alguns sinais desses dos que eu estou falando, precisa sim colar nessa pessoa, conversar, e não nossa, não precisa disso, que nem como eu te falei, né? Gente, ó, para você sair da depressão, comece a ir para a igreja. Não é isso que a pessoa quer, não é isso que a pessoa. Ela pode até. A parte espiritual ela é importantíssima, a gente não pode descartar. Mas não é só isso, é muito mais. É como eu falei, é uma dor da alma que a pessoa não sabe corresponder. E na maioria das vezes não sabe como lidar. E quando conforme isso vai passando, ela vai sentindo cada vez mais aquele sofrimento e é onde que os amigos, não, poxa, você tá ficando chata, né? Você tá ficando chata, não quer mais estar balada com a gente, não quer mais passear, não quer mais viajar. Ou se ela sai ali para agradar alguém, não, eu vou sair com meu marido, ou com meus filhos, isso, aquilo, ou com meus amigos, mas logo ela quer voltar para casa, porque já não tem mais graça para ela aquilo, entendeu? E isso vai correndo. É necessário procurar psiquiatra, trabalhar com medicamentos para evitar outros tipos de pensamentos, porque a pessoa depressiva ela tem pensamentos negativos constantemente, ela chora muito, ela ou come pouco ou come muito, como eu te falei, e fica muito isolado, muito isolado. Então, a gente tem que tomar cuidado nesses casos com os nossos jovens, por exemplo, hoje fica muito preso a celulares, né? Então a gente tem que estar tomando cuidado aqui e ali. Se eles têm seus quartos isolados, o pai e a mãe tem que de vez em quando estar observando, tá indo lá olhar, procurar, porque a gente sabe que muitas vezes a gente leva até umas patadinhas dos nossos adolescentes, mas não tem problema, gente. Vai lá, abre a porta, ó. Como é que você tá? Senta um pouquinho ali, sabe? Como quem não quer nada mesmo. Insiste na situação. Insiste em abrir uma conversa. Insiste em que ele também entre no processo de diálogo com a família. Nem que seja coisa de 5 minutos, 10 minutos, mas precisa. Porque é muito fácil hoje também nós deixarmos os nossos filhos, nossos adolescentes isolados no celular e a gente lá de boa assistindo uma Netflix ou fazendo qualquer outra coisa para o filho não encher o saco e deixa lá e tá tudo bem. E não é assim. Nós precisamos cuidar dos nossos jovens hoje. Eu estou falando isso porque eu atendo muitos jovens adolescentes que passam pelo processo tanto de depressão como transtorno de ansiedade, baixa autoestima, né? Então, tudo isso daí está atrelado. Agora, o transtorno da ansiedade, por exemplo, que você colocou também aí para a gente estar falando um pouco, o que ele nos traz? São pessoas que estão muito focadas no futuro, então ela está com aquela ansiedade o tempo todo, a ansiedade dela já o que vai acontecer daqui a pouco? E amanhã? Será que eu vou amanhecer? Será que o dia vai ser tudo igual? Será que a minha vida não vai mudar? Sabe aquela coisa, aquela expectativa frustrada que eles têm e que precisa se agarrar de alguma forma a alguma coisa. Então, também vem pensamentos negativos. E quando a pessoa está no estágio mais avançado no transtorno da ansiedade, porque a ansiedade todos nós temos um pouco de ansiedade. É necessário que nós temos que ter essa ansiedade para, vou fazer uma viagem, tá programando, fica aquela coisa gostosa. É diferente do transtorno da ansiedade, onde a pessoa fica totalmente voltada para o futuro, ela não olha o aqui e agora, ela não curte o aqui e agora, ela está e está pensando o que pode acontecer daqui a pouco. Muitos deles, inclusive, pensam que alguma coisa vai acontecer com a família, vai acontecer com ele, vai dar tudo errado, porque a expectativa, o excesso de expectativa dele está no futuro e não no aqui e agora. E aí, mas neste caso, a psicoterapia consegue trabalhar essas questões e trazer a pessoa para o presente, para lidar com o presente, para entender que o presente é uma dádiva.
né? Que o passado serve de aprendizado e que o futuro nos pertence. A gente tem que viver o dia de hoje, um dia de cada vez. Então, a gente trabalha muito essa questão do dia a dia com os jovens, com as pessoas também que têm transtorno de ansiedade. Sim, pô, é muito importante. E até esse papo que você deu, que é verdade, que muitos falam, depressão é falta de Deus. Eu estava pesquisando outro dia os padres, pastores, que também entraram em depressão. Então, são sempre pessoas que também estão em contato com Deus e entram em depressão. Então, eu acho que esse mito é importante falar que ele caiu, né? Eu tenho uma história para compartilhar com você, Uhum. que é de um cantor de rap, MC Cid. Ele sempre fazia, ele faz, mas ele teve um projeto Cartas que ele lançou, que é 4 músicas sobre depressão. E o jovem, você sabe, igual você falou, se apega em algumas coisas. E uma jovem, não sei se tinha 15, 16 anos, e se apegou na música dele, entrou em contato pelo Instagram e sempre respondia. Elas tinham depressão, mas sempre que ela ouvia as músicas dele, ela acalmava porque a Aline falava diretamente com ela. E eles sempre conversavam. Só que um dia ela mandou mensagem para ele e ele estava em estúdio gravando. E ele não viu, foi ver essa mensagem 2, 3 dias depois que ela estava mal e ela falou que ia se matar. E depois disso ele não mandou lá, ela não respondeu mais e ele nem sabe o que aconteceu. Então ele falou assim: eu vou ajudar a partir das minhas músicas, porque ele não achou capaz de ajudar. É assim, se eu quiser ajudar alguém com depressão, o que eu posso estar fazendo e falando e o que eu posso não estar falando para me piorar a situação mais da pessoa. O que tem que evitar de falar para a pessoa é: nossa, isso vai passar, fica tranquila, entendeu? Não, não liga não, amanhã você vai estar bem. Não é assim. Amanhã eu não vou estar bem. Se eu estou com depressão, amanhã eu não vou estar bem. Eu vou estar com a mesma dor, vou estar com o mesmo problema, vou estar com os mesmos sentimentos, entendeu? Então, estar perto, mesmo que às vezes a gente não precise falar nada, estar perto já vai fazer sentido. Porque você está dando um apoio ali através do próprio silêncio, né? E muitas vezes, sim, perguntar para a pessoa: vamos ver se você consegue, vamos ver se tentar levar ela para um profissional para poder fazer o trabalho que tem que ser feito corretamente, né? Porque por mais que a gente às vezes é amigo daquela pessoa que está passando pela dor, mas nós não somos o profissional capacitado para ajudar aquela pessoa, por mais que a gente queira, por mais que a gente queira, né? Então, a gente pode estar incentivando: olha, você quer que eu te acompanhe até uma clínica, até um psiquiatra, até um psicólogo? Vamos, né, conversar. Você quer falar sobre alguma coisa? É diferente você fazer a pergunta para a pessoa do que você ficar falando: não, isso vai passar. E sabe, aquela coisa de passar a mão, não vai passar. Não é assim que funciona, né? Existe, para a depressão profunda, é medicamento, porque a pessoa que está com depressão profunda, ela tem sentimentos de morte, sim. Isso tem que ficar claro, né? Ah, mas todo mundo tem sentimento. Não quer dizer que todos eles que passam pelo processo de depressão vai fazer uma coisa errada. Graças a Deus por isso, né? Porém, a dor é grande. É uma dor que eles não conseguem. Hoje, por exemplo, a gente tem um outro fator que acontece muito, que chega muito no meu consultório também, são esses jovens que se praticam a automutilação. A automutilação hoje é uma coisa que está em evidência entre quem? Entre os grupos de jovens de 12 anos, a maioria de 12 anos até os seus 19 anos, 20 anos de idade. Infelizmente, é uma automutilação. É como que aquela dor do sentimento emocional dela que está lá dentro, que ela não consegue entender o que se passa, o que está passando com ela, o fato dela se cortar com uma gilete, com qualquer coisa parecida, ela fala que a dor é muito menor do que a dor que ela está sentindo ali na alma, no coração. E é triste você ouvir isso, né? E é óbvio que a gente entra com todas as diretrizes para tá ajudando. Aí você me pergunta: mas Val, como que chega, as pessoas entram nesse nível,
dessas situações? Existem diversos motivos, diversos mesmo. Um deles é hoje a sociedade cobra demais, né? As próprias redes sociais hoje mostram que tudo é lindo. Mas dentro de cada um dos nossos lares, será que é tudo tão perfeito como mostra nas redes sociais? A gente fala muito, bate muito nessa tecla. Porque nas redes sociais a gente mostra sempre que a gente sorrisão, a família toda linda ali, as pessoas tudo parece que vive uma vida em abundância o tempo todo. E isso não é uma verdade, gente. Então, se comparar com o outro, traz esse tipo de questões aí que traz a tristeza, a depressão, a ansiedade. Ah, nossa, porque a minha amiga, ela tem de tudo, ela tem sapato de marca, ela tem um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, mas a impressão que ela tem, que todo mundo tem uma vida boa, menos ela, ou ele. Né? Nossa, todo mundo tem uma vida maravilhosa, um pai maravilhoso, menos eu. Então, eu não mereço uma vida boa, eu não mereço viver, eu não mereço ser feliz. E aí vai se acometendo dessas questões aí, de uma mutilação, de um transtorno de ansiedade, né? O intuito de chegar logo amanhã para ver se aquele sentimento vai passar, e a gente sabe que não vai passar. Então, isso tem que ser trabalhado com carinho, com amor, com dedicação, com exercícios, com técnicas, né? Todo um aparato com esses jovens e com adultos também, que é esse caso da mutilação e da transtorno de ansiedade, no momento está cometendo muito mais os jovens adolescentes. Sim, pô, é muito importante esse papo que você deu, para um jovem que foi ver agora ou mais tarde, vai saber isso. Isso realmente é o que eu queria saber. Traz alguém que sabe para estar falando. Hein, eu tenho uma amiga que ela. Bom, primeiramente, eu gostaria de saber para você, primeiramente, depois, mas minha pergunta eu gosto de fazer. Qual a diferença entre a ansiedade e a depressão? Então, a ansiedade, ela traz sintomas de coração disparado, falta de ar, ela traz sentimentos de mão suando, entende? A mão dela fica suando demais. Ela pensa que vai ter um ataque cardíaco, mas ela não é só o coração disparando mesmo. Ela pode ter uma crise de choro muito forte. E aí passa ali, algumas técnicas que a gente passa, inclusive, ela passa ali em média de 10 a 15 minutos, o transtorno de ansiedade, ele se acalma. Transtorno de ansiedade. Tanto que o transtorno de ansiedade, ele tem cura, tá? A depressão, por sua vez, pode trazer esse sintoma. Tem pessoas que têm os dois combinados, tá? Vamos deixar já claro isso daí, porque eu tenho certeza que pessoas vão, nossa, Val, mas eu tenho isso daí, mas também sinto a tristeza profunda, sinto aquele outro sentimento, pensamentos negativos, etc. Pessoas que têm os dois combinados, infelizmente, tá? Mas a ansiedade, ela dá para ser tratada e a depressão, ela tem que ser controlada. Então, a pessoa ali tomando seus medicamentos de forma correta. Ah, as pessoas me perguntam, Val, mas existem pessoas que, de repente, não teve mais aqueles sintomas de uma depressão? Sim, eu conheço clientes minhas, inclusive, que, graças a Deus, passou por esse processo, mas é uma em cada 100, entendeu? O processo da depressão pode estar ligado com vários fatores. Um deles pode ser hormonal, outro deles pode ser por estresse. Isso é a depressão, estresse hormonal, frustrações, perdas de pessoas queridas, entendeu? Isso daí pode acometer a pessoa para uma depressão. E o transtorno da ansiedade são esses surtos que dão nas pessoas, conta ali, mas a pessoa, só que a pessoa do transtorno, ela tem a cura, e da depressão, ela tem o controle, então ela tem que estar se policiando o tempo todo. Bom, entendeu a diferença? Uma outra coisa também que acomete muito, né, nessas questões aí, porque a gente pergunta assim, mas por que o pessoal desenvolve alguns problemas de saúde emocional, por exemplo? Então, você perguntou lá da criancinha, do bebezinho, quando nasce, isso, aquilo.
Ou seja, se a gente olhar para algumas determinadas mães, pais, algumas famílias, a gente vai ver a diferença da criação. Então, é diferente uma criança quando ela cresce com amor, com carinho, com atenção. Não aquele excesso sabe, de cuidado. Aquele excesso também. Nada em excesso é bom, para começo de conversa. Né? Mas quando o pai ali, a mãe realmente tem um diálogo, tá perto, tá incentivando, tá elogiando o filho, tá colocando ele para frente, motivando ele a sempre seguir em frente. Esse jovem, essa criança, ele vai crescer com mais autoestima, vai crescer com mais autoconfiança, ele vai se destacar no mundo dos negócios, diferente daquela outra criança que pode ser da vizinhança, inclusive, e que vai crescer de que forma? Sendo xingada, sendo amaldiçoada, sendo abusada, sendo discriminada. Como que essa outra criança vai crescer? Com baixa autoestima, menos valia, o sentimento de que ela não vale nada, de que tanto faz para ela. Então, ela também não vai procurar as pessoas certas, que é porque se eu sou menos, então eu vou procurar as pessoas que são menos igual a mim, na maioria das vezes. Isso não é uma regra, tá? Então, mas na maioria das vezes é assim. Então, a falta de diálogo dentro da família faz muita diferença, muita diferença. Muita mesmo. Aí, dali, às vezes, a mãe tem lá 2, 3, 4 filhos. E ela tem. Aí as pessoas me perguntam, tem o mesmo diálogo com todo mundo, com os filhos, trata tudo do mesmo jeito. Mas um se sente mais enciumado, ou se sente mais rejeitado. A pessoa cria dentro da cabeça dela também, em alguns momentos, não. Porque a minha mãe tem 3 filhos, mas eu não sou o mais querido ou a mais querida. E aí ele tem, dentro dele, começa a criar uma história ali, que é um outro fator que deve ser levado em consideração. Entendeu? Aí, assim, eu estou predisposta a ser a pessoa que eu determinei que eu sou a pessoa eu sou o patinho feio da família, eu sou a pessoa que acha que minha mãe não me ama. É um achismo, porque ela acha que a mãe está dando mais atenção para o outro. Por isso, de novo, a importância do diálogo. Parece uma coisa tão banal, mas hoje o que está faltando para os nossos jovens é a questão do diálogo. É sair um pouquinho ali, ó, na hora do almoço, na hora da janta, esquece celular, vamos falar qualquer coisa. Porque hoje, se eles não levam celular, parece que não existe. Não existe mais a capacidade do ser humano de ter um diálogo ali de 10, 15 minutos por dia. A hora que eu estou falando 10, 15 minutos por dia. Não estou falando o dia inteiro. Que hoje, quando todo mundo sai para trabalhar, isso, aquilo, é humanamente possível. Mas chegou, qual é a nossa prioridade? Não, ó, filho, filha, você vai deixar o celularzinho aqui, nós vamos conversar, vamos comer alguma coisa juntos, pelo menos uma das refeições, né? Ou, não, Val, mas não dá para fazer isso todos os dias. Beleza, então vamos fazer o seguinte, ó, toda quarta-feira nós vamos se juntar e fazer isso juntos. Gente, é tão pouco, é tão pouco. É uma coisa que antes a gente fazia muito, né? E hoje isso não existe mais. Então, isso está deixando um buraco muito grande nos nossos jovens que vão crescer adultos frustrados. Infelizmente, adultos doentes por conta de tudo isso daí, da falta disso, da falta do diálogo, da falta daquele acolhimento. O jovem, o adolescente, assim como nós adultos, precisamos nos sentir pertencido. O sentimento de pertencimento é muito importante para todas essas questões que nós estamos levantando aqui. Para quem tem a depressão, o transtorno de ansiedade, para quem tem o síndrome do pânico, a pessoa precisa se sentir pertencido. Eu pertenço a esse ambiente? De que forma eu pertenço? Eu tenho amor, eu sinto o calor do pai, da mãe, o diálogo, e vice-versa, porque às vezes hoje existe, eu trago isso com propriedade, mulheres que vêm e falam, Val, não sei mais o que eu faço, porque eu me sinto fora do ninho dentro da minha casa, porque meus filhos um estão no quarto, outro está no outro, eu tento conversar com eles, e eles não querem. É onde a gente conversa, não, tem que dar uma forçadinha, manda um recadinho, sabe? Faz umas brincadeirinhas assim para chamar atenção. Pega, faz um bilhetinho de papel, assim, joga por baixo
da porta. A gente tem que hoje usar a criatividade. Mas eu digo para você que, na maioria das vezes, hoje, os pais, para se livrar ali da criança, ali, entre aspas, né? Tá o celularzinho. Pronto, a criança fica ali 2, 3 horas no celular. Quando essa criança cresce, ela não quer realmente a atenção do pai nem da mãe, vai se juntar com a tribo dela lá, ou dele, e aí esquece. Não adianta, não, vamos tentar resgatar. Nada é impossível, eu penso que nada é impossível, mas fica bem mais difícil mesmo. Sim, foi até bom você falar que tem até uma prima minha que ela comentou, né? Falou assim, eu quando eu quero arrumar a casa, eu dou o celular para os meus filhos, eu posso arrumar à vontade que ali eles não me enjoam, eu consigo arrumar tranquilo, entendeu? Então, tipo, ela consegue arrumar tranquilo, mas estão ali no celular e é tão porque as crianças pegam o celular e fica tanto tempo no celular que, por exemplo, eu até falo para a minha irmã, né, com a minha sobrinha, para não deixar, porque e quando tenta tirar o celular dela, ela chora ainda, né? Isso. Já você, É, como é que, como é que exatamente. funciona? Aí chora e que a mãe faz, ah, tá bom, vai, fica o seu celular. Não, é que nem você falou, vou limpar a casa. Tá, ó, vamos brincar de limpar a casa? É, Entendeu? Dependendo da idade das crianças, vamos brincar de limpar a casa? Vamos brincar de arrumar os seus brinquedinhos? E sentar ali, literalmente sentar ali junto, ou então envolver ali. Antigamente, a gente ganhava aquelas vassourinhas, né? Aquelas, nem quase hoje mais ninguém compra praticamente. Mas, ó, enquanto a mamãe uhum, está limpando aqui, mesmo quando a gente chega no trabalho, que hoje a maioria das mulheres trabalham para ajudar em casa ou para sustentar seus filhos. A maioria das mulheres trabalham. Então chegou ali, mas uhum, você não pega assim, ó, filhinho, vai, pega uma vassourinha, pega um rodinho, vamos ajudar a mamãe, pega uma flanelinha aqui, vai limpando a perna da mesa, sei lá. É criatividade que nós precisamos usar. Criatividade, paciência e amor. Diálogo, diálogo está faltando muito para os jovens e por isso a gente vê muitas essas reportagens aí, infelizmente, acontecendo com jovens cada vez mais novinhos, né? Praticamente crianças fazendo as atrocidades por aí. Por quê? Porque não teve um diálogo, não teve, ou sofreu abuso, ou seja sexual, seja psicológico, de todas as formas, infelizmente. Então está faltando essa questão de voltar um pouquinho lá atrás. Não dá para a gente voltar totalmente, porque a tecnologia está aí na cara de todo mundo. Mas pegar o que eu falei para você, os 15, 20 minutinhos, olha, 15, 20 minutinhos por dia. Vamos brincar de cavalinho, vamos brincar de bolinha, de gude, vamos brincar de. Vamos fazer um piquenique aqui na nossa sala. Olha que coisa simples. Hoje nós vamos jantar, nós vamos fazer um piquenique na sala. Pegou um pompom, um suco de laranja, uma frutinha ali no meio da sala. Meu Deus, você já fez um negócio para a criança. Você já envolveu a criança ali em memórias que nunca vai sair da mente dela. É isso que nossas crianças estão precisando. É isso que nossos jovens e adolescentes estão precisando. sim, pô, caramba, foi até bom você mandar esse papo para também também para a mãe e para o pai entender, né? Entendeu? E até outro assunto que você falou sobre a depressão e a ansiedade, que muitas pessoas confundem, e para também galera saber separar. Hein? Se uma pessoa se coloca a situação para você, se uma pessoa está com depressão ali e ela não tem casa no quarto, realmente ela não se alimenta direito, é fato. Aí a pessoa começa a tomar remédio, procura um psicólogo aí, exemplo, e começa a tomar remédio para ir depressão. Se essa pessoa, exemplo, afastar da rede social, começar a se alimentar melhor, exemplo, a fazer exercício, aí mais para a natureza, pode acelerar a recuperação dela? Hoje, essa pergunta foi excelente. O que eu ia estar falando para você. Existe estatística, inclusive, não sei te falar o índice nesse momento. Existe Uhum, estatística de que as pessoas que querem se curar da depressão, ela tem que encontrar algo que gosta muito, algo que faça muito sentido para ela, que não assim, para a pessoa sair ali daquela questão da tristeza, ela precisa encontrar uma faísquinha para poder ela
achar uma luz, sabe? Uma luzinha assim, para pegar aquela luz, aproveitar aquela luzinha e seguir em frente. Então, por exemplo, dependendo da situação, porque hoje muitas pessoas na minha idade, quando tem depressão, a gente indica muito para que tenha um animal de estimação, Uhum. ou que pegue uma planta, uma plantinha. Olha, você vai cuidar dessa plantinha. Então, ela vai se manter viva, sabe? Aquela luzinha dela viva dentro dela, porque ela tem a responsabilidade de cuidar daquela plantinha, ou daquele gato, ou daquele passarinho, ou daquele cachorrinho. Então, ou seja, porque tem gente que não gosta de cachorro. Ah, tá, né? É difícil alguém não gostar de cachorro, mas tem gente que não gosta. Então, o que você gosta? Nossa, eu gosto de dançar. Então, que tal fazer, sabe, 10 minutos de dança? Porque tá, dançar, gosta de ouvir músicas boas, que não está uma depressão, e pegar aquelas músicas que só fala de tristeza, que só fala, sabe? Igual você falou da menina aí que aconteceu, que ela ouviu tanto, ela se inspirou na música de tristeza, acabou cometendo, talvez, a gente não sabe porque não foi, né? Ficou uma incógnita aí, né? Mas você entende? Então, ao invés de eu ir para algo que vai me deixar mais triste, eu tenho que procurar algo que vai me motivar, nem que seja um pouquinho. Ah, de repente, eu tenho pessoas que começou a fazer, sabe o quê? Pinturas. Mas ela tinha o dom? Não, ela começou a fazer pinturas abstratas e começou a usar cores. E aquelas cores veio trazendo para ela alegria, porque ela começou primeiro a usar cores escuras e depois ela não, começou a se incomodar. Ela começou a se incomodar, eu não, agora eu vou começar a usar uma outra cor, misturar cor. E foi mudando quadros abstratos e se apegou àquilo. Para ela aquilo fez sentido. Mas se para a pessoa, faz sentido eu cuidar de um cachorrinho, eu tenho a responsabilidade de cuidar de um gatinho, eu tenho a responsabilidade de cuidar de uma árvore, de um bonsai, sei lá, qualquer coisa, de uma flor que está do outro lado da rua. Todo dia eu vou lá olhar que aquela florzinha está rejuvenescendo, caiu as pétalas, voltou de novo, né? Então, tudo isso é possível a pessoa se apegar em algo além dos comprimidos, dos remédios que vão trazer para ela o alívio da dor emocional. E sim, já tive clientes também, estou até tentando lembrar aqui se tem algum momento que está fazendo isso daí, mas que assim, Val, eu vou ficar longe das redes sociais um pouco, entende? Porque aquilo cria a ansiedade e traz esses sentimentos aí, tipo, só eu que tô ruim no mundo? É como que se só aquela pessoa estivesse com depressão na história do mundo inteiro, né? Porque ela vê, nossa, todo mundo tá feliz e só eu que sou amaldiçoada, só eu que não mereço ser feliz, sabe? Então, tem clientes que eles decidem sair das redes sociais. Esses dias eu falei para um cliente, eu não estou encontrando o seu Instagram, né? Não, Val, eu resolvi sair do Instagram, eu só vou vir nas terapias. Aí, quando eu me sentir à vontade, eu volto pro Instagram do meu jeito. Falei, parabéns, é isso mesmo, para cima. Foi uma decisão sua, então o seu jeito é o jeito certo. Isso é o que a gente tem que fazer, sempre estar incentivando eles a achar um artifício que leve eles para frente, para cima, avante, entendeu? Motivação, que não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil, mas que ali de pouquinho em pouquinho a gente vai abastecendo com amor, com carinho, com dedicação, com paciência, com afeto, ali chegando perto. Às vezes você não precisa falar nada, chegar perto, ficar sentar, observar, né? Ah, conversa comigo. Eu não quero conversar. Poxa, mas você nunca quer conversar. Por favor, me respeita o meu momento. Eu não quero conversar. Então é importante a gente respeitar o momento daquela pessoa que está em depressão, que está sentindo aquele momento, aquela dor da alma ali, como a gente chama, e que de uma vez por todas o pessoal entenda que não é quando a pessoa está nesse estágio, realmente não tem nada a ver com frescura, nem com preguiça, nem com mimimi, e não tem a ver com religião. De novo, as religiões estão aí para ajudar? Estão, mas não é a cura, muitas vezes, o conjunto de coisas. E não só uma situação, é um conjunto de coisas. A pessoa tem que fazer sentido para ela, olhar para o céu e agradecer. Então, a gente trabalha muito técnicas de gratidão.
A pessoa que tem baixa estima, por exemplo, trabalha muito técnica do espelho, de se olhar no espelho, mesmo que seja para ela. Tem pessoas que têm muita dificuldade. Olha que coisa tão simples, né? A gente tinha ali e tal, tal. Pessoas que têm essa dificuldade. Eu não mereço tirar foto. Se eu tirar foto de mim, eu sou uma pessoa ridícula. Eu não, sabe? Então, ela tem medo de se olhar dentro de um espelho e ver o reflexo de quem ela se tornou. Porque para ela é triste aquilo que ela se tornou. Porque as outras pessoas estão julgando. O julgamento, ele é muito grande ainda nesse meio, infelizmente. A própria pessoa que às vezes está doente, está tida com a família também existe preconceito, com os amigos também existe. E, sucessivamente, acontece também o julgamento. Infelizmente, né? A gente fala infelizmente, porque é por isso que a gente está perdendo muitas pessoas queridas por aí. As pessoas se suicidando à toa. A gente fala à toa, mas poderia ter uma oportunidade de continuar. Uma coisa que eu falo muito, a pessoa que fala de suicídio, ela não quer morrer. Ela quer viver. Ela quer exatamente o oposto, o contrário daquilo. Ela quer viver. Ela só não está encontrando naquele momento um motivo para isso. Trabalhar com o quesito da motivação. Por isso existem técnicas da psicologia para trazer a pessoa por aqui agora, ver os exercícios certos, o acompanhamento certo, se tiver que tomar o medicamento certo. Uma coisa que eu sou psicóloga. A psicóloga ela não pode medicar. Só quem pode medicar é o psiquiatra, a psiquiatra. Tá? Os psicólogos não medicam. A gente trata a raiz. Então, eu estou tendo um sofrimento ali emocional. A psicóloga vai tratar disso, vai na raiz, vai saber se está nas questões lá da família lá de trás, vai saber se está nas questões de quando ela foi gerada, ou se foi alguma perda que ela teve na família. Tudo a gente vai investigar para saber o caminho certo, os exercícios certos, as técnicas certas para a gente estar aplicando nesse cliente. Sim, pô, é muito importante você estar falando isso para tentar, né, tá ajudando. Hein, existe uma série que eu acho da Netflix, deixa eu ver se eu não nome, acho que é 13 motivo para você cometer suicídio, que é de uma menina que comete suicídio, depois acontece uma série de coisas com ela. Você acha que música, série, para a pessoa que está em situação, pode influenciar ela cometer As suicídio? letras de músicas? É isso, séries, filmes também. Tá. Hoje, se a gente for falar do que hoje mais influencia nesses quesitos, são as questões dos jogos, os vícios nos joguinhos que a galera tem. Esse hoje é um fator muito preocupante para nós, no presente e para o nosso futuro. Esse é um dos maiores. Porque se a gente voltar um pouquinho, nem muito, mas se a gente voltar um pouquinho lá atrás, sempre teve filme de terror, não é? Sempre teve filme de terror, filmes de violência, sempre teve. E a pessoa ali, você está em outra, você vai para a rua, você conversa, onde a pessoa se inspirar naquele filme. No caso desse filme aí, dos 13 motivos, a menina ela estava sofrendo o quê? Um bullying dentro da escola, né? Ela sofreu bullying dentro da escola e a mãe e o pai E, trabalhavam tanto que não perceberam que a menina estava passando por um processo doloroso. E continuou ali os amigos da escola trazendo para ela, reforçando de todas as formas, que ela não era uma pessoa que valia a pena, que ela não era uma pessoa importante, que ela era uma pessoa que não merecia, na cabeça dela ali, diante das brincadeiras da galera dela ali, ela era uma pessoa insignificante. Então, se eu não tenho valor para nada, tanto faz eu viver ou morrer. Se eu não tenho valor para ninguém, nem para nada, minha mãe, quer dizer, a mãe dela depois sofreu tanto porque a mãe dela não percebeu os sinais, né? Na questão sim, desse filme que você está falando, a mãe dela não percebeu os sinais. E isso trouxe para a mãe o quê? Uma outra dor, né? Porque aí depois não tem mais volta. Depois que se é, for, realmente não tem mais volta.
E volta àquela questão que eu estava falando para você. O diálogo que é importante entre as famílias. Não precisa ser o tempo todo, mas a maioria, o pai, meu filho, agora não, o pai está cansado, o pai precisa assistir o Jornal Nacional, porque o pai precisa ver as reportagens, depois a gente se fala. Ou a criança vai dormir, o filho vai dormir, ou o jovem vai dormir, ou o pai vai dar sono, pegar no sono e dormir, e não houve conversa nenhuma. E assim sucessivamente. Entendeu? Então, agora não, peraí, meu filho está me chamando, minha filha está me chamando. Fala, filha, o que você quer? Nossa, que alegria que você está chamando o pai para conversar. Entendeu? Coisa tão simples que nós estamos deixando assim, ó, passar no vão das nossas mãos de bobeira. Entendeu? Então, Tá? precisa ser levado a sério essas questões aí. São questões, hoje, essas questões dos nossos jovens e dos nossos adultos também que está tendo, mas eu garanto para você que, estatisticamente, infelizmente, os jovens estão sendo muito mais acometidos nessas questões todas. Eu tenho certeza que se houver um pouco mais de diálogo, um pouco mais de respeito entre as pessoas que estão ali dentro da família, de acolhimento, de pertencimento, se sentir. Eu moro aqui, mas será que eu me sinto pertencida? Minha mãe nunca me dá atenção, meu pai nunca me dá atenção, ou quando vem falar comigo é só para reclamar, só para xingar, só para criticar, só para falar mal, só para ver se eu tirei nota ruim ou nota boa, entendeu? Quer dizer, hoje somos frutos do quê? Que se destaca. Ou, nossa, tem que ser o mais inteligente, o que tirar a melhor. Tudo isso é uma cobrança muito severa para cima dos jovens. Olha, você vai tirar nota 10, que você vai ser um engenheiro. Se você quiser ser um engenheiro, você entendeu? Todas essas questões eu recebo aqui no meu consultório. Olha, eu não quero, meu pai quer que eu seja funcionário público, mas eu quero simplesmente ser um pizzaiolo. Eu tive um cliente que ele só queria isso. Ele falou, o meu sonho é ser pizzaiolo. É o meu sonho, era o sonho dele. E o pai falava assim, não, você vai fazer direito porque você vai prestar concurso público e vai ser um funcionário público. E o menino estava engordando, de ansiedade, porque não era aquilo que ele queria. Ele queria só ser Sim, pizzaiolo e ser feliz, criar a família dele, que ele já estava com 20 e poucos anos, e já estava, entendeu? E só queria isso. caramba, isso aí é bem que eu ouvi isso, entendeu? Como diz, pô, às vezes também tem muito disso. Eu também ouço muito isso. Ouvi uma adolescente de 13 anos falando que estudar para ser isso porque a mãe dela queria. Nem era o que ela queria, Ai, era o que a mamãe, mãe dela queria, né? Então tem muito disso. Sim, tem muito disso. É só que na maioria das vezes, o que a mãe e o pai não percebem é porque, tipo assim, o que eu quero não é o que o meu filho quer, então é a profissão dele, deixa ele escolher, entendeu? Porque eu acho uhum. importante, entendeu? Mas em outra questão, eu queria te perguntar uma coisa que às vezes a gente tem dúvida. Uma pessoa que está pensando em cometer suicídio, quais os sinais específicos que ela dá? Você pode falar para nós? Tá, uma delas é o isolamento, muito isolado, entendeu? Fechado. Olha, eu já vi situações, não foi cliente meu, tá? Mas já vi situações do jovem tá dando sinais, tá avisando ali, sabe, que tá com ressentimento. E infelizmente mesmo, que foi essa a realidade do que aconteceu. Ele estava falando para a mãe, eu preciso de um profissional que me ajude nisso, eu não estou aguentando isso daqui dentro de mim, tá? Um jovem super próspero, sabe? Jovem mesmo, jovenzinho de tudo. Mãe, eu não estou aguentando, eu preciso passar um profissional, não estou conseguindo mais lidar com isso sozinho. E a mãe ignorou esses sinais e, infelizmente, acabou ele se suicidando, tá? Foi algo que aconteceu aqui na região, infelizmente. Eu tomei ciência disso meses depois, achei um absurdo, né? E ele deixou uma carta dizendo por que ele estava se despedindo, porque não, ele tinha mostrado sinais, mas a pessoa não tinha
né? E ele já tinha conquistado um monte de coisa, aquilo, mas a vida não estava fazendo sentido para ele, entende? E quando você, aí nesse caso, é óbvio que ele teria que primeiramente ter procurado, a mãe ter levado no psiquiatra para ele tomar um medicamento controlado para tirar essa insatisfação, essa dor que ele não sabia lidar, ele não estava sabendo lidar com aquilo. Porque é normal, gente, se eu não sei lidar com aquilo, eu preciso de ajuda. Se eu não sei escrever uma palavra em inglês, eu não vou precisar de ajuda, nem que for no Google. Você imagina uma dor da alma, dor ali dentro do peito, você não sabe do que para onde que vai. Então, sinais. Se a pessoa silenciar totalmente, não querer mais diálogo nem com o pai, nem com a mãe, nem com ninguém, ou a esposa com o marido, ou o marido com a esposa, etc. Sabe? Se distanciar, ficar muito tempo dormir muito tempo. Ah, Val, mas os adolescentes dormem com uma beleza. Beleza, mas é o que eu falei lá no início. Bate na porta ali, entra, tá tudo bem? Beleza com você? Não sei o quê, sabe? Assim, do nada. A gente tem que fazer isso de vez em quando. Isso não é invasão de privacidade, não. Isso é amor, é carinho, é preocupação, é dedicação. Entendeu? Eu vou ficar lá, vou maratonar minha série. Fica lá no seu quarto. Entendeu? Nossa, então, maratonar é mais importante do que... É isso que a gente às vezes mostra para os nossos filhos. Ah, ela maratona, minha mãe ou meu pai maratonar na internet, na Netflix, é mais importante do que eu. Né? Então, você me perguntou quais os sinais. Tristeza, falta de ar, não quer mais dialogar com ninguém, não quer mais sair para fazer... a pessoa sempre ia para uma baladinha, sempre gostava de ir numa festinha. De repente, não quer ir mais. Opa, o que está acontecendo? Opa, olha os sinais aí. Então, os sinais estão ali o tempo todo. O tempo todo. E às vezes é melhor a gente errar por excesso do que depois se arrepender. Então, mesmo, não, mãe, é porque eu só quero ficar à vontade agora. Beleza, mas eu tô aqui, filho, eu tô contigo. Te amo, te amo. Hoje, os pais e as mães, às vezes, têm medo de falar eu te amo. E às vezes os filhos, por conta disso, também evita de falar, né? Ou às vezes porque por medo da gente falar que vou passar por fazer o papel de bobo. Não importa, gente. É melhor fazer o papel de bobo e continuar vivo, continuar nesse mundão aí, vivendo e levando, inclusive, exemplo para outras famílias. E sem falar que a palavra eu te amo é um gesto tão, como diz, lindo, né? E às vezes a gente mesmo tem esse, como diz, eu até falo que é um tabu, entendeu? Mas realmente, quando você fala, muitas vezes, eu vou passar por careta, alguma coisa assim. Não, pô, isso é um gesto de amor. Enquanto alguns faz coisas ruins, prega coisas ruins, isso é um jeito de amor, que infelizmente por muito são olhados como os caretas. E eu acho que tem uma pesquisa, não sei se você tem a ideia, não sei se é mais ou menos isso, que 95% é a que eu vi, não sei se é 95%, mas é alguma coisa assim, dos casos de suicídio que acontece, se fosse conversado, cuidado, da forma correta, eles não aconteceria. Então tem mais ou menos essa porcentagem. Nessa porcentagem, eu também queria perguntar, você tem ideia, falar primeiro, tem que falar aqui do Brasil, quantas pessoas por dia tiram a vida aqui no Brasil? Mais ou menos por alto, nem para ser o número correto, mas você tem Uhum. ideia? Não, não tenho. Eu tenho, inclusive, uma outra profissional que eu fiz o ano retrasado, eu fazia muitas lives, né? Depois começou a minha agenda a ter bastante compromisso, acabei parando de fazer lives. Mas eu tenho uma live que eu fiz com uma amiga minha, que ela é especialista em suicídio e pós-suicídio, entendeu? Porque quando um jovem ou uma pessoa querida se tira a sua vida, ela mexe com a família inteira. Então, existe essas questões. Eu não saberia te falar exatamente esse índice. O que eu sei é que vem crescendo, sim, infelizmente, e mais infelizmente ainda, está muito mais próximo dos nossos adolescentes, acima dos 14, 15 anos em diante. Então, a gente tem que ter muita atenção com isso, a gente tem que prestar muita atenção nos nossos jovens,
Tem que sim falar, assim, deixar esse tabu de lado aí da caretice, falar o eu te amo, sabe? Fazer aquela cosquinha que quando era neném, às vezes a gente recebia, né? E tudo mais. E o mais importante é não esquecer de que as crianças, muitas vezes, elas não têm culpa de vir ao mundo por conta de erros de pessoas, das pessoas. Ah, mas porque eu engravidei, mas foi um erro. Tá, mas agora a criança está aí. Então, o que a gente pode fazer de melhor para a criança crescer de uma forma emocional saudável, feliz, se sentir acolhida, se sentir respeitada, se sentir... É isso que nós estamos precisando, das crianças se sentirem amadas de trás, desde lá de pequena, da tenra idade, até a passar esses hormônios da adolescência que mexe com a cabeça deles o tempo todo. É onde eles vão se deparar com outras pessoas e é onde eles vão sentir com essas outras pessoas. Você entendeu? Então, esse é um recado que eu deixo aí para o pessoal. Ame cada vez mais, cultivar o amor, trazer para as crianças o lúdico que se perdeu um pouco no meio do caminho. Tirar um pouco do celular. Eles não vivem, igual a gente falou, não vivem sem celular, mas, vamos ficar aqui meia hora, só nós, falando, por exemplo, eu dei várias dicas de coisas simples que podem ser praticadas que não tem custo. Porque amar não tem custo. Amar não tem custo. E mostrar que ama não tem custo. É gratificante. Né? Então, praticar a gratidão, praticar, sim, o amor próprio e fazer terapia, psicoterapia, o autoconhecimento são muito importantes para mudar a mentalidade, para ajudar as pessoas que estão nesse risco, no risco de todas essas situações que nós passamos aí, da depressão, da ansiedade, da baixa estima. Sim, até mesmo é da hora eu tô ouvindo isso. Na verdade, eu acho que um dos suicídios mais complicados de se evitar é daquela pessoa que ela não quer que você saiba que ela está com intenção de cometer suicídio. Eu acho que das quedas que dão sinais, mas aquela pessoa ela faz tudo para você pensar que ela está bem, entendeu? Eu já vi casos, segundo as minhas pesquisas, de pessoas que tiraram a vida. E também vi casos, Lau, de pessoas que tiraram desculpa por causa de outras pessoas. Exemplo, uma mulher, ela foi se casar, mas faltavam alguns dias para o casamento, o marido dela terminou o noivado com ela. E o que ela fez? Ela resolveu se casar sozinha. Ela fez o casamento sozinha ali, e o pessoal na internet caiu de pau em cima dela, criticando tal, tal. Ela não aguentou aquilo e acabou se matando. Tem outra jovem também que teve as suas fotos íntimas, é uma jovem da escola, eu acho, expostas, né, pelo suposto namorado. E assim ela também tirou a vida. O que a gente pode fazer nisso, entendeu? No caso de pessoas que tiram a vida por causa das outras. Isso também é um crime, né? A gente tem que saber que isso também é um crime. Caramba, é coisa que... Como é que é? Em escolas, Só a que gente quando, pode estar sobre isso? Como é que é? só que Oi? quando a gente está emocionalmente bem e com a nossa autoestima em dia, com o nosso autoconhecimento na palma da nossa mão, o outro pode fazer qualquer coisa que não vai nos comprometer a nossa índole, a nossa capacidade de continuar vivendo. Então, quando isso acontecer, a pessoa já passou por situações e ali foi só mais uma faísca, foi só mais um motivo para ela simplesmente se livrar desse mundo, entendeu?